Pode abrir aí a palavra de Deus. Quantos encontraram podem dizer amém. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens estava ali doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: "Você gostaria de ser curado?" O homem respondeu: "Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água é agitada. Alguém sempre chega antes de mim." Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue sua maca e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu, no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou disse: pegue sua maca e ande." Só até aqui, quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Queridos, eu quero falar essa noite sobre o Cristo que cura. O Cristo que cura. E o texto que nós lemos esta noite, ele apresenta o relato de uma cura realizada por Jesus, uma de muitas as quais ele realizou. Mas essa acontece ali no chamado tanque de Betesda. O tanque de Betesda foi assunto de muita discussão e nas mãos de alguns liberais e daqueles que querem pôr a Escritura em descrédito, foi utilizado em universidades e em meios acadêmicos. Mas na década de 90, houve algumas escavações em Jerusalém e descobriram ali um tanque com 5 alpendres, um sendo que passava ao meio, próximo ali do templo, na região do templo. Ou seja, encontraram o tanque de Betesda e mais uma evidência acerca da veracidade da Escritura. Glória a Deus por isso. Mas é nesse local marcante que há um encontro entre Jesus e aquele que a Bíblia o descreve aqui como um homem. Um homem. É no tanque de Betesda. Interessante, queridos, que Jesus, ele voltou a Jerusalém e ali havia uma das festas religiosas dos judeus. E Jesus vai para o tanque de Betesda. 3 coisas nós observamos sobre o tanque de Betesda. A primeira é que o tanque de Betesda é um cenário de sofrimento. O tanque de Betesda é um cenário de sofrimento. É o espetáculo da dor. Porque o texto bíblico diz que naquele tanque estavam ali cegos, mancos e paralíticos, e uma multidão de enfermos esperando o movimento da água.
Então, naquele lugar era um lugar onde reuniam-se aqueles que sofriam. E de maneira aqui mais específica, os enfermos. Estavam ali. O espetáculo do sofrimento. Gente amassada emocionalmente. Gente que teve seus sonhos amputados. Sua esperança quebrada ao meio. Por conta de uma enfermidade. Ou gente que já nasceu debaixo de uma sentença. Sem poder andar. Com alguma limitação. De forma, irmãos, que ia ali quem estava doente e enfermo. E é por isso que o texto diz que ali fala que havia uma multidão de enfermos. Era muita gente doente. Provavelmente este tanque era um daqueles tanques de banho ritual que se fazia antes de entrar em determinada região, em determinado local do templo. Antes da entrada no templo, havia um banho ritual. Mas aqui estavam reunidos os enfermos. Então esse tanque de Betesda é o cenário da dor e do sofrimento. Mas em segundo lugar, irmãos, eu vou ter a coragem de dizer e de tentar argumentar. O tanque de Betesda é o lugar de falsas esperanças. O lugar da esperança ilusória. Porque de alguma forma eles estavam ali. O que é que pode reunir tanta gente doente, enferma, sem muita expectativa na vida, se não for uma esperança que possa lhe surgir em algum lugar, alguma imagem refletida em uma janela de vidro, alguma água que jorra de algum lugar, alguma história, alguma lenda, algo que diga assim, aqui tem um remédio que você vai tomar, tem algo que vai acontecer contigo aqui e vai te sarar dessa dor que te oprime, que te aperta por dentro e em teu corpo. De alguma forma, essa esperança era ilusória e não funcionou para este homem. Porque o homem olha para Jesus e diz, Senhor, eu não tenho nem ninguém, não tenho homem nenhum que me ajude a chegar lá. A maioria dos estudiosos, os escritores, analisam esse texto, dizendo que houve em Jerusalém uma história que se contou acerca desse tanque. De fato, as águas, elas balançavam porque ali em algum momento do dia abria-se as comportas para alimentar o tanque. As águas balançavam. O fato é que alguém, em algum momento, provavelmente dentro daquele tanque, imaginou que houvesse algo sobrenatural e que houvessem curas. Mas Deus não trabalha com essa maratona da cura, onde quem consegue correr mais, lá alcança o milagre, e aqueles que têm alguma deficiência física são excluídos disso. Também os principais manuscritos não constam essa parte aqui do texto. Mas eu não quero me ater a esses detalhes técnicos, e nem todos que estão aqui esta noite são obrigados a concordar com o que eu acabei de dizer em relação a esses detalhes.
Na verdade, ninguém é obrigado a concordar com a gente em nada. Concordar é uma liberdade individual sua. O fato é que esse tanque era, irmãos, um lugar de falsa esperança para aquele homem. Um lugar de falsa esperança para este homem. Mas em terceiro lugar, o tanque era um lugar de falta de misericórdia. Primeiro, o cenário de sofrimento. Segundo, um lugar de esperança ilusória. Mas terceiro, o tanque é um lugar de ausência de misericórdia. E observe que a palavra Betesda significa casa de misericórdia, lugar de misericórdia. Mas este lugar que tinha o nome de misericórdia, este lugar que provavelmente era conhecido por misericórdia, não apresentava as expressões da misericórdia. Porque o homem está enfermo, aí Jesus pergunta para o homem: queres ser curado? O homem responde: Senhor, não tem homem algum aqui que quando a água balança lá, ele possa me agarrar na mão, pelos braços e correr comigo e me jogar lá dentro. Ele podia se arrastar, ele poderia tentar de todo jeito, mas ele não conseguiria, ele estava barrado ali. Então, não havia as expressões da misericórdia, porque naquele lugar cada um estava olhando para a sua dor, cada um estava olhando para a sua dificuldade, e cada um estava em busca do seu milagre. Então não dá para eu deixar espaço para você. Se eu preciso chegar lá, eu tenho que lhe dar como é que chama isso aqui? Eu não lembro mais, graças a Deus. Peso de corpo. Quem joga bola que sabe. Mas não é o caso dele. Peso de corpo, eu tenho que chegar em você, eu tenho que lhe tirar de alguma forma, porque eu tenho que chegar lá primeiro. E se você não tem condições de chegar, eu que não vou lhe ajudar. Assim era que se pensava lá. Cada um estava em busca de seu milagre. E a Bíblia fala de um homem. A Bíblia não diz o nome do homem, mas ele está aqui. Está há 38 anos enfermo. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Não foi anjo, não foi água mexendo, não foi nada. É que Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus, mas ele abriu mão da festa, ele abriu mão de estar com a gente cheirosa, bem bonitinha e arrumadinha, e ele foi até o lugar dos doentes e sofridos. Jesus estava pisando no tanque de Betesda, e onde Jesus chega, algo diferente acontece. Quem pode adorar o nome desse Deus? Agora nós vamos encerrar essa palavra. Talvez você que me ouve pela internet, talvez você que está em casa, à frente de uma TV, ou no quarto sozinho, ouvindo essa palavra, olhando aí no seu celular. Talvez você que está no trabalho ainda, no computador, deixou os papéis e está assistindo este culto e ouvindo esta palavra. Talvez seja você que chegou aqui esta noite, que veio a este culto, que veio para adorar a Deus. Talvez quando você lê essa história, você se identifica com isso. O que é este mundo, senão um grande tanque de Betesda? O que é esta vida,
senão um grande tanque de Betesda? O que é a existência dos homens, senão um grande Betesda? Talvez você olhe para a sua vida e para a sua história e você diga: a minha vida é uma grande Betesda, é um grande tanque de Betesda. Talvez a sua história seja um cenário de dor e de sofrimento. Talvez a tua história seja um cenário de frustrações. Talvez você tenha medo até de tentar novamente, porque muitas vezes deu errado. E toda a frustração que você vive, a primeira você encara com muita facilidade. A segunda você encara com relativa facilidade. A terceira é mais difícil porque ela não está sozinho, ela presentifica as outras duas, porque quando você se frustra a terceira vez, as outras estão ali na memória, é como se elas estivessem vivas, e é como se aquela dor estivesse de volta. Você não tem apenas a do presente, você tem a primeira, a segunda e agora tem a terceira. Talvez a sua vida seja um cenário de dor, talvez seja um cenário de sofrimento, talvez a sua vida seja como um Betesda, seja um local, melhor, um cenário de esperanças ilusórias, de esperanças frustradas. Talvez a tua vida também se assemelhe à ausência de misericórdia. Talvez alguém que você esperava misericórdia não estendeu a mão para você, não correspondeu a você. As pessoas estão limitadas, nem sempre elas poderão nos acudir. Elas são limitadas às vezes por si mesmas e às vezes pelas circunstâncias que as cercam. Mas aquele homem naquele dia, ele olhou para Jesus e ele disse: Senhor, eu não tenho homem algum. Isso aqui é que me chama a atenção. Eu não tenho homem algum, Senhor. Porque o mundo que a gente vive hoje, irmãos, é o mundo que faz questão de mostrar para a gente aquilo que a gente não tem. Quando eu era criança, a minha vizinha comprou uma TV. Depois o papai comprou uma TV. Mas aí a vizinha comprou uma TV a cores, onde nós assistimos a Copa do Mundo de 98. Eu era uma criança mesmo. Não lembro muita coisa, só lembro que alguém perdeu um pênalti. Mas deixa para lá essa parte. O que eu quero dizer é que aquela TV, aquela única TV ali do meu lado, me lembrava que eu não tinha TV a cores. E o papai só me deixou assistir naquela TV uma vez, que foi naquele dia daquela final. O outro vizinho comprou uma parabólica. Aquela parabólica estava lá em cima, e todas as vezes que eu olhava para aquela parabólica, eu sabia que na minha casa não tinha uma parabólica, e que se não tinha uma parabólica, eu não podia assistir o Ninja, Jiraya, porque lá em casa não pegava o canal. E aquela parabólica lembrava, e o papai não deixava a gente assistir na casa dos outros. E lá em casa eu não assistia o Ninja. Mas fui muito longe. Jiraya, Copa do Mundo, Jaspion, só era uma parabólica. Os dias passaram, o pai nunca comprou uma parabólica. E eu nunca assisti o Jiraya, assisti depois de velho alguns capítulos. Mas o fato é que hoje, irmão, você não tem só o carro do teu vizinho para dizer que você não tem carro. Você não tem só a casa do teu vizinho para falar que você não tem carro. Basta você abrir o celular que você tem na palma da mão uma possibilidade quase infinita de sites, e cada um deles com milhares de coisas, e tudo isso vai dizer que você não tem e que aquilo é muito necessário para você. Naquele dia, aquele homem,
Ele disse: Senhor, eu não tenho um homem, mas quem estava diante dele é maior do que os homens. Quem estava diante dele é aquele que, quando pisa no mar, o mar vira chão, é aquele que manda o cego ver, é aquele que manda o paralítico andar, é aquele que é Senhor, Rei dos reis, e está aqui esta noite, recebendo a adoração do seu povo. Quem pode adorá-lo esta noite? Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu pergunto a você esta noite: quem tem Jesus precisa de homem? Quem tem Jesus precisa de tanque? Quem tem Jesus precisa de água? Quem tem Jesus precisa de anjo? Quem tem Jesus não precisa de nada disso, porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus aqui esta noite? Quem tem Ele em sua vida? Eu tenho Ele em meu coração, em minha vida. Todas as coisas se tornam pequenas, supérfluas, porque eu tenho o maior tesouro. Aí Jesus olha para aquele homem e diz: levanta, toma a tua cama e anda. Oh, glória a Deus. Bora, homem, levanta. Bastou apenas uma palavra. Levanta, toma a tua cama e anda. O homem levantou, pegou a sua cama, ele não sabia nem quem era que estava diante dele. Quando perguntaram para ele: e aí, tu está andando com essa cama? Porque no sábado tinha uns 39 serviços que o judeu não poderia fazer, e ali era apenas tipo um colchãozinho desse, né, que a gente enrola e bota debaixo do braço. Era muito semelhante o peso. Aí encontram ele, ele diz: não, um homem disse para mim: levanta, toma a tua cama e anda. Olha como é as coisas de Deus. Olha como são as coisas de Jesus. É muito simples. A gente é que tem um aparato para tentar explicar uma coisa. A gente aqui quer complicar às vezes para ficar bonito. Mas Jesus, para fazer bonito, Ele apenas diz uma palavra. Uma palavra. Houve uma vez que uma mulher apenas tocou na veste dele. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Porque Ele continua curando. Tem alguém para Jesus esta noite? Tem alguém para Jesus? Convide essa pessoa, se tiver alguém não evangélico, alguém afastado. Feche os seus olhos. Aleluia. A Bíblia diz que aquele era apenas um homem. Ninguém conhecia, ninguém sabe a história, mas Jesus viu um homem. Jesus está te vendo esta noite. Jesus está te vendo. Talvez ninguém conheça a tua história, talvez você não seja muito conhecido, mas Ele está te vendo. Ele está te vendo, Ele está te vendo. E essa noite Ele pode te curar. Aquele homem nem Jesus conhecia, você conhece Jesus. Você